Sermão do Monte, capítulo 52, parte 3. Os falsos profetas. É óbvio que um homem assim disfarça-se de ovelha e a sua maneira de viver aparentemente corresponde à maneira de viver de uma ovelha. Por isso mesmo, ninguém suspeita que haja qualquer coisa de errado com tal homem. Nada existe que imediatamente nos atraia a atenção para ele ou nos desperte as suspeitas. Nada existe nele que seja flagrantemente errado. Portanto, que poderia haver de errado em um indivíduo assim? A minha sugestão é que, finalmente, esse indivíduo pode estar errado tanto em seu ensino como no seu tipo de vida. Porquanto, conforme veremos, essas duas coisas estão sempre indissoluvelmente ligadas entre si. Nosso Senhor expressou esse ponto ao dizer: pelos seus frutos os conhecereis. A doutrina e a qualidade de vida jamais poderão ser separadas uma da outra. E onde quer que haja ensino distorcido, em qualquer grau ou forma, isso sempre conduzirá a alguma forma de vida errada, seja no que for. Como, pois, poderíamos descrever esses indivíduos? O que há de errado no ensino deles? A maneira mais conveniente de se fornecer resposta a essas perguntas consiste em dizer que o ensino ministrado por eles não há elemento da porta estreita, nem há o caminho apertado. Até onde vai, esse ensino parece bom, mas não inclui nenhum desses aspectos. Trata-se, pois, de um falso ensino cuja falsidade deve ser detectada por meio daquilo que não declara, muito mais do que por intermédio daquilo que realmente diz. E é precisamente quanto a isso que podemos perceber a sutileza da situação. Conforme já podemos averiguar, qualquer crente pode detectar um indivíduo que costume declarar coisas ultrajantemente erradas. Mas seria injusto e descaridoso dizermos que a vasta maioria dos crentes da atualidade não parece ser capaz de detectar um indivíduo que parece dizer as coisas certas, mas que deixa de fora questões vitais. De alguma maneira temos aceitado o conceito de que o erro consiste tão somente naquilo que é ultrajantemente errado, mas não parecemos compreender que a pessoa mais perigosa de todas é justamente aquela que não enfatiza as coisas certas. Essa é a única maneira de compreendermos corretamente esse quadro a respeito dos falsos profetas. O profeta falso é o indivíduo que não inclui as ideias da porta estreita e do caminho apertado na sua mensagem. Ele nada apresenta de realmente ofensivo para o homem natural, mas procura agradar a todos. Exibe-se disfarçando de ovelha e mostra-se tão atrativo, tão amável, tão agradável de ser admirado. Sua mensagem é tão suave, consoladora e confortadora. Ele agrada a todos e todos falam bem dele. Jamais é perseguido por causa da sua pregação e nunca é severamente criticado por causa da mesma. É elogiado igualmente pelos liberais, pelos modernistas e também pelos evangélicos e por todos os demais. Nesse mau sentido, ele é tudo para todos. Em sua mensagem não há o aspecto da porta estreita e nem o aspecto do caminho apertado, e nele nada transparece do escândalo da cruz.
Gálatas capítulo 5, versículo 11. Se essa é a descrição em geral dos falsos profetas, formulemos as seguintes perguntas. Que devemos entender exatamente pelas expressões porta estreita e caminho apertado? Que queremos dar a entender quando afirmamos que nada há de ofensivo na pregação dos falsos profetas? Poderíamos entender melhor a essas indagações utilizando-nos de certas expressões do Antigo Testamento que passamos a citar. Você deve estar lembrado de como Pedro argumentou no 2º capítulo de sua 2ª epístola. Ele escreveu: assim como no meio do povo, os filhos de Israel, no Velho Testamento, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Versículo 1. Por conseguinte, precisamos retroceder até o Antigo Testamento a fim de lermos o que ali foi declarado sobre os falsos profetas, porquanto o tipo básico não se modifica em nada. Eles sempre manifestaram as mesmas características e de cada vez que um profeta verdadeiro, como Jeremias ou algum dos outros, apareceu em cena, os falsos profetas nunca estiveram ausentes, a fim de porem em dúvida o que o profeta autêntico dizia, oferecer-lhe resistência, denunciá-lo e tentar lançá-lo no ridículo. Porém, com o que se assemelhavam os falsos profetas? Eis como eles foram descritos: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Jeremias capítulo 6, versículo 14. O profeta falso sempre mostra ser um pregador que muito procura consolar os seus ouvintes. Sempre que alguém o ouve, tem a impressão de que nele não pode haver muita coisa que seja errada. Naturalmente, o profeta falso admite que alguma coisa de errado pode ser percebida em sua pessoa, porquanto não é suficientemente insensato para ocultar totalmente os seus erros. No entanto, insiste que tudo vai bem com ele e que tudo continuará bem. Diz o falso profeta: paz, paz. Não dê ouvidos a um homem como Jeremias. Ele é um alarmista. Jeremias tem mente bitolada. É um caçador de hereges e não coopera com os outros. Não lhe deem ouvidos, pois tudo está correndo bem. Paz, paz, curando superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. E, conforme o Antigo Testamento acrescenta, vez por outra, de modo devastador e com uma verdade tão aterrorizante sobre certos indivíduos religiosos, é o que deseja o meu povo. Jeremias capítulo 5, versículo 31. Assim sucede entre o povo, porque os falsos profetas jamais os deixam perturbados e nunca os deixam desconfortáveis com a sua pregação. O ouvinte desse falso profeta continua na mesma condição e ainda pensa que tudo vai muito bem, não tendo de preocupar-se com a porta estreita ou com o caminho apertado, com esta ou com aquela doutrina em particular. Paz, paz. Ele é muito confortador e tranquilizante em seu disfarce de ovelha. Sempre se mostra inofensivo e gentil e, invariavelmente, é atraente para os incautos.